Olá, Cida. Que bom que estamos aqui novamente no programa A Luz da Fé. E hoje, em especial, estamos conversando com Dom João Evangelista Martins Terra, mais conhecido como Dom Terra, que está aqui na nossa cidade, visitando, né, os seminaristas do seu instituto em especial. Olá, Dom Terra. Prazer mesmo estar visitando essa cidade que eu já visitei em 1949. É a segunda vez que eu venho a Cabo Frio. Nossa, mas assim, Cabo Frio naquela época deveria ser bem diferente, né? E o que o senhor viu, assim, que o senhor possa dizer assim, continua a mesma coisa quando eu vim? É o mar. O mar, isso, o mar não muda. Isso. O mar de Cabo Frio é aquele mar bonito, É. cristalino, que não muda. Realmente é uma verdade. Mas, Dom Hum. Terra, nós, assim, pesquisando sobre a sua vida, sobre a vida de Dom Terra, e descobrimos muitas coisas, e sabemos, assim, que a cada dia que passa, é muito bonito ver a história de um sacerdote, de um bispo, e Dom Terra tem essa história para nos falar. O senhor poderia falar um pouco para nós, Dom Terra, da sua trajetória como sacerdote, já que o senhor já tem, né, mais de 50 anos de sacerdócio? Tá bom, minha trajetória de sacerdote começa antes de eu nascer. Porque 3 meses antes de eu nascer, minha mãe foi Aparecida, me ofereceu Nossa Senhora para eu ser padre. Então, eu já sou padre antes de nascer. E depois entrei no ginásio, quando terminei o ginásio, entrei no noviciado dos jesuítas. Sou jesuíta, vivi 14 anos em Nova Friburgo, já desde então me especializei no hebraico, no grego, sobretudo, aprendi muito bem o grego, o latim. Minha vocação era ser professor de seminário. E depois fui para o Rio Grande do Sul, formei em teologia, mas já me dediquei inteiramente ao estudo do hebraico e do grego. O senhor é de São Paulo mesmo? Eu sou de Ribeirão Preto, eu sou jesuíta, né, e entrei no noviciado em 1942. Quase nunca mais voltei a morar em Ribeirão Preto. Mas de Nova Friburgo, passei por São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e depois fui para a Europa e lá passei grande parte. Fui destinado ao Colégio Pio Brasileiro em Roma, professor na Gregoriana, e aí me especializei, fiz 3 doutorados em teologia, com a tese sobre os anjos, doutorado em filosofia sobre os deuses nos povos indo-europeus e doutorado em Sagrada Escritura sobre Deus nos povos semitas. Depois fui para a Alemanha, fiquei mais 5 anos estudando arqueologia, as línguas semíticas, 14 línguas. Depois fui para o Oriente para fazer escavações e fiquei capelão dos beduínos no deserto da Síria. E aí, então, é que me entusiasmei mesmo pelo Próximo Oriente. Eu acho que a Terra Santa, como diz João Paulo VI, é o 5º Evangelho, né? Então, quando eu voltei, depois quando o cardeal Ratzinger era secretário da Pontifícia Comissão Bíblica, ele veio ao Brasil em 84 para um congresso aqui no Rio de Janeiro, e então ele e eu, nós colaboramos, e aí ele voltando para Roma, me levou para Roma para ser membro da Comissão Bíblica, uma espécie de secretário dele. Trabalhei 10 anos com ele, né? E como o senhor chegou ao bispado? Como chegou o seu convite? Sim, o convite chegou assim, estou trabalhando em Roma, estou na Comissão Bíblica, aí tive chance de falar muito com o Papa, como teólogo ainda, né? Era facílimo, porque o Papa participava das nossas reuniões às vezes, né? E aí ele, no meio, quando eu estava na metade, mais ou menos, de trabalho na Comissão Bíblica, foi nomeado bispo. Não aceitei, é claro, o jesuíta não pode ser bispo. A gente faz um voto, não pode aceitar. Mas o Papa impôs, tá bom, eu dispenso você do voto de não aceitar a ordenação episcopal, mas não dispenso do voto de obediência ao Papa. Então, nossa! Então, tá bom. E qual foi o Papa que o impôs a ser bispo? Foi o bem-aventurado João Paulo II. Graças a Deus, eu tive uma sorte de conhecê-lo intimamente, trabalhando com ele, né? Então, um dia,
em 1995, né, tinha voltado de um congresso em Jerusalém, junto com o cardeal Ratzinger, né? Aí eu falei da beleza do encontro dos judeus com os doutores muçulmanos e os cardeais católicos, né? Ele falou, escuta, está chegando o terceiro milênio. O grande problema do terceiro milênio vai ser o fundamentalismo árabe, muçulmano e o fundamentalismo judaico. Você que fala hebraico, que fala árabe, tem uma grande missão na igreja. Aí eu aproveitei a deixa, falei, Santo Padre, gostaria de fundar uma congregação onde todos falassem o hebraico, falassem o árabe, né, e conhecessem bem o grego, para poder ser professor da Sagrada Escritura. O Papa ficou encantado. Falei, a coisa mais importante é formar formadores. O seu projeto está aprovado. Hoje mesmo vou lhe dar uma diocese onde você possa exercer essa vocação. Eu era bispo auxiliar de Recife, estava lá, por acaso, o cardeal do Rio de Janeiro, de Brasília. Então ele falou com o cardeal, me transportou para a diocese de Brasília. Cheguei, o cardeal falou, todo apoio. É o Papa que quer, né? Então, eu falei, então você me dá um terreno para construir esse instituto? Deu o terreno, mas não dou dinheiro, que não tenho. Aí, então, a Santa Sé, os bispos italianos, me deram todo o dinheiro e construí um belíssimo prédio, Instituto Bíblico de Brasília, que está lá hoje, né, um patrimônio da igreja. E depois fundei uma congregação religiosa. Tem 2 jovens aqui de Cabo Frio, não? Vocês conhecem talvez o Patrick, né? O Patrick e o Danilo Felipe, né? 2 jovens daqui da nossa comunidade, que muitos gostam, muitos admiram, né? Exatamente pela a força de vontade dos 2, pelo trabalho que os 2 sempre fizeram aqui na paróquia, e com certeza lá no Instituto eles devem ter levado um pouquinho da paróquia Nossa Senhora da Assunção para lá. Depois tem um preço pela liturgia. A liturgia deles tem que ser perfeita. E são mais exigentes do que eu. Acho que eles até sabem mais liturgia do que eu, porque eu sei a Sagrada Escritura, sim. O jesuíta, em geral, conhece bem a Escritura, mas não conhece nem sempre, conhece bem a liturgia, né? Mas eles se preparam, estão estudando hebraico, grego, vão fazer um noviciado agora, depois irão para a Europa, vão fazer teologia, ou na Suíça, porque lá me oferece bolsa de estudo, ou então na França, em Lugano. O Patrick talvez vai fazer em Berlim, né, para me aconselhar, para formar em vários teologados, escolher os melhores da Europa, para depois serem encardinados lá como padres, trabalhando alguns anos, e depois voltarem ao Brasil já com uma boa experiência. Como que é esse, então, o Instituto Bíblico? Eu sou jesuíta, mas não, há 20 anos que eu sou bispo, né? Sou bispo, então não convivo tanto com a nova geração dos jesuítas, né? Mas no meu tempo a gente ainda estudava muito ainda o grego, né? Não sei hoje como é que está, né? Mas no meu instituto tem que aprender o grego. Dom Terra, e como hoje, quantos jovens tem no Instituto? Bem, eu já tenho 7 sacerdotes, né? Já 3 na Suíça, um está fazendo um doutorado, e depois tem o bispo de Lugano, o bispo de Toulon, na França, ofereceu, e eu estava com 14 seminaristas, formando a todos, estudarem de graça filosofia e teologia, e depois devem ficar 6 anos servindo como sacerdote na França, que a França precisa tremendamente de sacerdotes, né? Então, eles estão evangelizando a Europa, né? Eu estou recebendo este ano, estamos com 14, mas vamos receber mais 4, e assim vai crescendo lentamente, mas eu tenho uma esperança, porque eu não faço propaganda nenhuma, mas eles que me procuram, graças a Deus. É interessante que a gente observa, né, que a história, né, sempre diz que todos vinham para evangelizar o Brasil, e agora o Brasil que está saindo para evangelizar a Europa, porque
Quantas comunidades como a Shalom, a Canção Nova, a Obra de Maria, que saem do Brasil para evangelizar a Europa. Exatamente. Em Toulon, o arcebispo Dom Dominique, ele recebeu uma fortuna. Ele tinha um seminarista, o pai dele tinha uma grande propriedade de videiras, 58 alqueires de plantação de videiras e uma grande produção. O melhor vinho da França, vinho de Provence, era desses milionários. O único filho seminarista morreu. Então ele deu toda a propriedade ao bispo, falando que toda a renda deve ser aplicada na formação de padres. Mas acontece que na França não há mais crianças, as famílias estão estéreis, não nasce, no máximo um filho. Ele falou, como é que eu vou? Então saiu pelo terceiro mundo, pela América Latina, Filipinas e outras, e foi arrebanhando vocações. E assim, ele levou para Toulon 13 movimentos brasileiros. Ele tem o Shalom, o Seminário do Shalom, o Santuário do Shalom, tem a Canção Nova, tem a Obra de Maria, tem Palavra Viva. 13 movimentos, porque eu nem conhecia, existe lá. E você precisa ver que maravilha. Nos domingos, as igrejas estão lotadas, todas da diocese dele. Não, quem evangelizou foi a América Latina. Então, os outros bispos ficam encantados quando vê aquele fervor, tudo aquilo, e procuram imitar. Mas alguns bispos criticam. É um absurdo, o terceiro mundo evangelizando a filha primogênita da igreja. De forma alguma, eles preferem enterrar o último padre, fechar a igreja e ir no hotel descansar, né? Essa é a sina realmente. Então, está nisso. Mas então, é uma interessante América Latina, o Brasil, que foi formado pelos europeus. Agora, nós temos essa missão, não? Essa missão agora de fato, é o diálogo, né? O diálogo é isso exatamente, né? A dialética, né? Tese, antítese, síntese, e vai não continuando, né? Que é o futuro mesmo, né? E depois formam, mas devolvem ao Brasil já formados, com uma grande experiência. Estudar na França é uma maravilha, mas fazer ministério sacerdotal na França é mais importante ainda. É um país que tem 2000 anos de cultura cristã, né? Então é um valor extraordinário, um valor extraordinário. Eu espero que esses jovenzinhos, né, Patrick, né, tudo, eles de fato aproveitem bastante na França, né, para depois trazer a contribuição para o Brasil e para a América Latina.